Amém. Culto crescimento, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Abra a Bíblia comigo, por favor. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 até o versículo 11. Vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa passagem hoje. Amém? 1 Pedro, no capítulo 5, versículos de 8 a 11, diz o seguinte: Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre o firme alicerce. Versículo 11 diz: a Ele seja o poder para sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos pela Tua palavra revelada a nós, Pai, nós te exaltamos, Deus, porque a cada dia, Deus, a cada dia, mesmo quando pensamos, Deus, mas eu já li esse versículo, eu já li essa passagem, Pai, o Senhor tem, Pai, algo para falar nos nossos corações, Pai, algo para nos transformar, para nos guiar, Pai, para sermos mais parecidos com o Senhor a cada dia. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Deus, que o Senhor venha, Pai, colocar em meu coração, Pai, a ousadia, Pai, para estar falando exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, através dessa semana, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Você conhece uma pessoa desatenta? Uma pessoa que realmente é aquela pessoa assim que não sabe o que acontece em volta da vida dela? Aquela pessoa que quando está andando, fica olhando borboletinha, esquece que o tempo está passando, né? Aquela pessoa assim que quando vai para a cidade grande, para a cidade super grande, vai lá para São Francisco, está lá no Tenderloin, lá em São Francisco, andando, dando celularzão na mão, tirando selfie. Quem conhece uma pessoa dessa? Ou você é uma pessoa dessa, né? É muito interessante que Catiúcia e eu, quando Deus nos deu as graças de poder voltar para o Brasil a primeira vez, eu tive que passar medo nela. Tive que chegar e falar: amor, lá você não pode andar com nada na mão. Tive que passar o medo, porque eu conheço a irmã, né? Eu conheço o gadinho que eu tenho em casa. Conheço que ela é daquelas pessoas assim que tá andando em qualquer lugar. Antes, quando ela usava muito aquelas bolsinhas de braço, ela colocava a bolsinha de braço aqui e andava como se nada tivesse acontecendo no mundo. Desatenta daquele jeito. Às vezes está dentro do carro. Onde que a gente está mesmo? Mais ou menos assim. Então, meus irmãos, todos nós conhecemos uma pessoa desatenta. Ou nós somos essa pessoa desatenta. De uma forma ou de outra, nós vamos ter esse tipo de pessoa em nossas vidas. E o que nós fazemos é tentar alertar essa pessoa. Presta atenção, guarda o celular. Presta atenção, sai daí. Não anda com essa pessoa, não fala desse jeito, não anda desse jeito. Isso é um dos deveres que nós temos como cristãos. Há pessoas a quem nós amamos, que devem ser todos. Nós temos que repreender às vezes. Isso é normal. Isso vai acontecer na nossa vida como cristão. Vai chegar uma hora que você vai ter que repreender alguém. Acorda. É como diz aquele ditado, né? Acorda, distraído. Né? Porque nós conhecemos uma pessoa dessa forma. E Pedro, nessa passagem que nós lemos, está falando sobre algo parecido que pode acontecer. No entanto, ele está falando de uma forma muito mais profunda. Ele não está falando apenas de alguém que pode vir e pegar os seus bens materiais, mas ele está falando de alguém que vem matar, roubar e destruir. E quando nós não estamos atentos ao que o Pedro está falando aqui, fique atento ao que está acontecendo ao seu redor, nós perdemos princípios que são essenciais para a nossa caminhada como cristão. São essenciais para nós crescermos, para nós estarmos saudáveis, para nós estarmos andando conforme aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A vida cristã, meus irmãos, ela é uma batalha espiritual diária. Ela é uma batalha espiritual que nós temos que permanecer atentos, nós temos que permanecer vigilantes àquilo que está ao nosso redor. Nessa mensagem nós vamos explorar então algumas formas que nós temos que prestar atenção. Nessa mensagem nós vamos falar um pouco de como nós podemos resistir àquele que é o inimigo da nossa alma. Aquele que é o inimigo que às vezes nós
por desleixo, às vezes por não estar atento, nós simplesmente não vemos aquilo que o inimigo está fazendo ao nosso redor. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre viver em constante atenção. Para melhor entendermos, nós iremos estudar 3 aspectos de como viver nessa constante atenção, assim como a palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 5, nos versículos 8 a 11, nos ensina. Amém? E primeiro, como que nós podemos, então, estarmos atentos? Como que nós podemos lutar essa batalha e permanecer? Permanecer assim como o Senhor tem nos direcionado. Primeiro como identificar o nosso adversário. Esse é o primeiro ponto que nós, como cristãos, nós temos que prestar atenção. É a nossa diária batalha espiritual. Como que nós iremos identificar o nosso adversário? Um dos maiores problemas da igreja atual, meus irmãos, é limitar a batalha cristã ao mero nível natural. Aquilo que só os olhos podem ver. Pedro, ele exorta a igreja a permanecer em alerta contra os ataques do maligno. O chamado aqui é para identificar os nossos adversários. Está bem no início dessa passagem, no versículo 8. Essa palavra atenção, estar atento, também em outras traduções, ela é trazida também como ser sóbrio e como ser vigilante. Estar sóbrio, meus irmãos, é a capacidade de olhar para aquilo que é real com a mente clara e sem embaraço. A pessoa, quando não está sóbria, ela pensa que ela é o super-homem. A pessoa, quando ela está sobre a influência de qualquer nível alcoólico, a capacidade dela de pensar, de agir, vai ser alterada de uma forma ou de outra. E olha o que a palavra do Senhor nos traz: estejam sóbrios, estejam atentos, com a sua mente clara, para você reconhecer os ataques do inimigo na sua vida. A pessoa embriagada, ela perde o sentido do perigo, e principalmente na área espiritual. Ela então começa a não reconhecer as batalhas que podem acontecer na vida dela. O versículo 8, ele nos diz: sejam sóbrios ou alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Estar vigilante é ter aquele estado de observação e prontidão constante em nossas vidas, meus irmãos. Eu não quero te trazer uma mensagem hoje que vai fazer você ficar paranoico também, tá? Não é esse o intento que eu tenho. Não é fazer você agora começar a espiritualizar tudo na sua vida, que isso também é errado. Às vezes, muitas coisas naturais estão acontecendo na nossa vida, a gente está culpando o diabo, ou pior, está culpando a Deus porque está acontecendo nas nossas vidas. Então, nós temos que estar atentos, temos que estar vigilantes, temos que estar sóbrios, para nós reconhecermos os ataques do inimigo em nossas vidas. Sei que às vezes pode ser assim, pode ser um assunto às vezes até pesado, né? Que você vai começar a pensar: nossa, mas eu vim para a igreja hoje para falar sobre o inimigo, falar sobre o diabo. Sim. Hoje sim. Toda honra, toda glória nós damos para o Senhor Jesus. Nós demos para aquele que é digno de receber todo louvor e adoração. Mas, irmãos, quando nós entendemos o peso do vigiar, porque quando nós falamos em vigiar, muitas vezes é ligado com o final dos tempos. Muitas vezes na Bíblia, enquanto nós estamos, por exemplo, em Mateus 24, 42, ele fala que ele linka o vigiar com o final dos tempos, com o ataque que o inimigo pode sobre a sua vida. Aí você vem e fala: não, mas eu sou crente, o inimigo não pode sobre a minha vida. Meu irmão, toma cuidado. Nenhum de nós somos santos o suficiente para que o inimigo não tente sobre a nossa vida. Jesus, ele tentou Jesus. Quem somos nós? Eu não sei você, eu não sou tão santo quanto ele. Tenho minhas falhas, tenho os meus erros. Mas, como eu disse, você está falando: nossa, de lá vamos nós falando sobre o inimigo, vamos falar sobre Jesus. Vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre Cristo, o Espírito Santo. Sim, nós vamos falar sobre Deus, o Espírito Santo, o que Ele faz em nossas vidas para que nós possamos sim reconhecer o inimigo. Só que, meu irmão, em uma guerra, nenhum exército ele é inconsequente o suficiente para ir em uma guerra despreparado. Sabe qual que é a primeira coisa que qualquer exército no mundo vai fazer antes de entrar em uma batalha, antes de entrar em uma guerra? Conhecer o inimigo. Nenhum exército no mundo vai para uma guerra sem antes recolher o máximo de informação
para então ele ir para essa guerra. Irmãos, nós não podemos fazer, o que nós não podemos fazer é ficar obcecado, como eu disse. Que isso é culpa do inimigo. Não, não é. Às vezes é culpa sua, às vezes é minha culpa. O deserto, quando nós estamos falando, às vezes é pelas nossas próprias mãos. Onde nós estamos, muitas vezes em nossas vidas, é pelas nossas próprias mãos. Então vamos parar de culpar o inimigo e misericórdia, não culpe Deus. Mas nós temos que estar atentos para que o inimigo às vezes tenta sobre nossa vida. O negócio, meus irmãos, é ficarmos atentos para onde estamos indo, o que estamos falando, como estamos agindo, as amizades que nós temos. Se você é um profissional na onde a sua profissão está te levando. Eu já falei muitas vezes que eu sou um fotógrafo, tive bastante oportunidades que eu tive que correr delas. Tive que correr. Porque eu sei que o testemunho que viria daquele trabalho que eu iria fazer não seria um bom testemunho para mim como cristão. Então você profissional, também você profissional que me escuta, cuidado onde a sua profissão às vezes vai te levar. Nós não atentamos, irmãos, o inimigo ele é tão sagaz que numa vida que nós levamos tão corrida aqui nos Estados Unidos, às vezes nós pensamos, tudo é normal, isso aqui é só meu trabalho, isso aqui é o que eu estou fazendo, isso aqui é só uma sessão fotográfica, isso aqui é só isso. Irmãos, o tem nada a ver, isso é normal, vai levar muita gente, infelizmente vai levar muita gente, então nós temos que estar atentos para aquelas armadilhas que parecem ser tão normais, né? Parece ser tão assim, coisa do dia a dia. É só mais um trabalho, é só mais um amigo, é só a forma que eu falo, eu nasci assim, você sempre assim. Não, o Senhor nos chama para ser transformados todos os dias. E essa transformação também acontece no nosso trabalho, também acontece naquilo que nós somos, vai acontecer naquilo que nós somos. Não espere que o Espírito Santo, a partir do momento que você vem para Ele, que você vem para Cristo, começa a falar, Senhor, agora eu tenho que estar atento, então muda tudo que está ao meu redor. Primeiro Ele vai mudar você. Ele vai te preparar, Ele vai te fortalecer para que você possa ser esperto o suficiente para fazer assim como José fez. O caboclo deixou lá a jaqueta preferida dele, meu irmão. Ele não quis esperar o que a rainha ali tinha para ele, não. Não sei se vocês conhecem a história, mas ele deixou a jaqueta dele para trás, porque ele não queria esperar para ver se ele era forte o suficiente ou não para resistir à sedução daquela mulher na vida dele. Ele correu, foi esperto, ele reconheceu naquele momento qual que era a armadilha que o inimigo estava preparando para a vida dele. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós temos, não importa o seu chamado, se foi para ser rei, ou se foi para servir, ou se foi para limpar um banheiro, se foi para fazer qualquer coisa, não importa onde você esteja, você tem que estar ligado no que o inimigo às vezes está tentando fazer ao seu redor. Nós temos que aprender através da palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor nos mostra, como reconhecer o inimigo. Esse é o primeiro ponto que nós temos em nossas vidas, para nós possamos ficar ligados, para que nós possamos a cada dia andar e vencer e lutar o bom combate. E meus irmãos, não é também você, assim como Pedro, por exemplo. Pedro, nós pensamos, nossa, um homem de fé, que meu Deus do céu, eu quero ser igual a ele. Amém, seja igual a Cristo, todos os dias seja igual a ele, mas até Pedro, Jesus Cristo o repreendeu. Jesus Cristo, ele estava pronto, falou, não, Jesus, eu vou contigo até, na onde você for, eu estou junto. Estamos juntos, estamos chegados, é nós dois aqui, vamos que vamos. Jesus Cristo teve que repreender, ele falou, irmão, acorda, fique esperto, porque antes que o galo cante hoje, você irá me trair. Não, Jesus, mas não é assim o negócio. Então, às vezes, meus irmãos, nós pensamos que nós somos irrepreensíveis na presença do Senhor. Os apóstolos eram irrepreensíveis. Eles conseguiam receber conselhos os quais iriam levá-los. Aí você tem que escolher se você vai escutar ou não. Se você vai entender que o Senhor está falando para você através de uma pessoa ou não. No meu caso, minha esposa. Minha esposa é top, nunca vi daquele jeito. Sim, você tem que dar uma filtrada, porque tem umas teorias de conspiração ali, né? Tem algumas coisinhas assim que acontecem. Tem que dar aquela filtradinha, né? Mas toda vez que ela fala Enoch, aquela pessoa, não consigo... Ela fala assim, I can't put my finger on it. Eu não consigo entender, mas tem alguma coisa que não me dá. Minhas anteninhas ligam na hora. Porque não é à toa que Deus deu para ela um espírito de discernimento, um dom de discernimento. Então, quando ela fala isso, minhas orelhinhas, opa, eu tenho que ficar ligado, alguma coisa está ali. Meu irmão, é batata. Então, eu aprendi a ser repreensível pela minha esposa.
Não repreensível. Ó, não, você não pode fazer isso. Não, mas Enoch, fica um pé atrás ali. Fica ligado que ali tem alguma coisa. Não sei o que é, mas tem alguma coisa. Então nós temos que aprender a ser repreensíveis, a aceitar conselhos de pessoas que querem o nosso bem. Porque tem pessoas que não querem o seu bem e vão tentar te dar conselho. Então, até isso, meus irmãos. Olha só o que a palavra, quão completa é a palavra do Senhor. Porque até aquelas pessoas que para te dar o conselho, você tem que saber discernir. Se elas querem o seu bem ou se elas querem a sua destruição. O inimigo, meus irmãos, ele vem de várias maneiras em nossas vidas tentar nos atacar. Assim como foi com todos aqueles irmãos ali no primeiro século que estavam dispersos no mundo, eles tinham que saber distinguir o que era ataque do inimigo, o que não era, como que eles deveriam agir na vida deles diária. Nós também temos que fazer a mesma coisa. O exemplo que foi dado por Jesus de saber reconhecer quem é um lobo em pele de carneiro ou não, é válido hoje para nós. Nós temos que reconhecer, assim como eu falei, como qualquer exército tem que conhecer qual que é o inimigo o qual ele está lutando contra, nós também temos, meus irmãos. Nós temos que reconhecer quais são as pessoas que nos querem bem, que são pessoas cristãs, que são aquelas pessoas que têm realmente uma transformação no coração e quer o nosso bem. Nós conseguimos, para assim nós conseguimos reconhecer o Espírito Santo que está falando através daquela pessoa. Para mim, para a minha vida, para a sua vida. Nós temos que ficar esperto, até com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente pensa, essa pessoa é minha melhor amiga, é meu melhor amigo. Mas às vezes, os conselhos que ele te dá é só para te levar para baixo ou para falar aquilo que você quer ouvir. Meus irmãos, um bom conselheiro, na maior parte das vezes, vai te confrontar, vai falar o que você não quer ouvir. Esses são os melhores, os que falam aquilo que você não quer ouvir, que te confronta. Principalmente quando te confronta com princípios cristãos. Com aquilo que o Senhor fala, não, isso aí não é o agir de um cristão. Então, meus irmãos, nós temos que saber reconhecer quem são os nossos inimigos. A palavra aqui do Senhor, no versículo 8, ainda diz assim, que o inimigo, ele ruge como um leão. E eu sempre falo isso, meus irmãos, nós temos que prestar muita atenção em detalhes da palavra do Senhor. Prestar atenção em uma palavra, olha só. Ele anda como um leão ao nosso redor. Peraí, então ele não é um leão? Eu conheço um leão poderoso. Você conhece um leão poderoso? Não conhece, misericórdia, né? O português está indo. Eu conheço um leão onipotente, onipresente, onisciente, pode tudo, faz tudo, está em todo lugar. E a palavra do Senhor aqui diz que ele anda, o inimigo, ele anda como um leão. Então, meus irmãos, ele vai vir disfarçado em nossas vidas. Nós temos que saber reconhecer. Vai parecer que, nossa, ele sabe de tudo que está acontecendo na nossa vida. Nossa, o inimigo, então, ele é onipotente. Não. Ele tenta se disfarçar como um leão, mas ele não tem as características que Jesus tem. Ele não tem as características que o nosso Deus tem. Ele pode tentar, mas como um leão do Paraguai que ele não consegue sobre nossas vidas fazer, porque assim como está escrito em Apocalipse 20, olha só o título desse texto, a derrota de Satanás. Então, meus irmãos, ele pode tentar sobre nossa vida. Temos que saber reconhecer, senão nós caímos, sim, mas nós temos a certeza que um final ele já tem, derrotado. A partir do momento que nós vamos saber reconhecer quem são os inimigos que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, acorda distraído. Vira para o seu irmão e fala, acorda distraído. Acorda distraído. Às vezes nós temos que olhar no espelho e falar isso para nós mesmos. Acorda distraído. Onde você vai? Como diz aquele ditado, onde você vai com essa bicicleta sem freio? Nós temos, irmãos, que ficar atentos. Ah, não, mas o sangue de Jesus é suficiente. Sim, o sangue de Jesus é suficiente, sim, para a sua salvação, meus irmãos. Ele que nos justifica cada dia. Glória a Deus, porque quando Deus olha para mim, um pecador falho, com tantos defeitos que eu tenho, Ele vê Jesus, Ele vê o sangue, Ele vê a cruz, aquele sacrifício que foi dado por mim. Só que eu cair ou não, eu entrar numa roubada ou não, é com meus pezinhos, é com o que nós fazemos, é se eu reconheço o inimigo que está tentando sobre a minha vida ou não. Nós pensamos que na nossa vida tem sempre aquele anjinho ali do lado, né, falando, não, peraí, não faz isso, irmãos, vamos desmistificar as coisas.
Vamos desmistificar as coisas. Sim, a nossa batalha é espiritual e é todos os dias. Só que a decisão também é sua. O andar com Deus ou não é seu. Então, meus irmãos, fica ligado. Aprenda a distinguir quem é o inimigo que está tentando sobre a sua vida. O trabalho dele, meus irmãos, é isso: tentar enganar, tentar matar, destruir. Mas Cristo já venceu. A palavra do Senhor já diz que Ele já venceu. E nós também podemos vencer quando nós andamos com Cristo. Quando nós sabemos distinguir quem é o nosso inimigo, quem não é o nosso inimigo. Seja como um exército sábio. Primeiro, reconheça quem é o inimigo que está tentando sobre a sua vida. Amém? O segundo ponto, primeiro, nós temos que saber reconhecer quem são os nossos inimigos. Reconhecer o nosso inimigo. Saber reconhecer que, ok, nossa aqui, misericórdia. Sebo nas canelas, corre, meu irmão. E segundo, resistindo ao nosso adversário. Assim como José fez, não espere para ver se você é super-homem, se você é super-mulher. Se lá na frente você está vendo aquela coisa que te faz cair, meu irmão, muda de caminho. Você não é super-homem, você não é super-mulher. Você tem que resistir ao inimigo. A palavra de Deus fala, não é enfrenta ele e ele fugirá de vós. É resistir ao inimigo e ele vai fugir de você. Temos que aprender com a palavra do Senhor. Esses são os detalhes, meus irmãos. São os detalhes que vai fazer com que nós tenhamos uma caminhada em Cristo que seja cheia de sucesso ou não. No verso 9 do capítulo 5 de 1 Pedro ainda nos diz: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que, meus irmãos, em Cristo, em todo o mundo pessoas estão passando pelos mesmos sofrimentos. Infelizmente, os métodos de Satanás estão impregnados nessa cultura. Estão impregnados na sociedade, na economia, ideologia, nas escolas que seus filhos às vezes vão, que nossos filhos às vezes vão. Então, meus irmãos, o ataque é constante em nossas vidas. O ataque é constante na onde nós vamos. Então, diante disso, o chamado da igreja é de resistir. Resistir. Lembra da analogia lá que eu fiz agora há pouco sobre o exército? O exército, quando ele recebe todas as informações que ele precisa, ele não vai ficar agora de braço cruzado. Ele vai resistir. Ele vai entrar agora em maneira de ataque ou contra-ataque, ou defesa. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai começar a ser então ativo. Como podemos resistir a esses ataques então? Como nós podemos resistir ao inimigo sendo fortes? Próximo passo, acabou, né? Mas agora com toda a seriedade, meus irmãos, para que nós possamos resistir ao inimigo, não é sendo como o irmão que aguenta tudo menos provação, mas também é através de nossa fé. É através de nossa fé que nós vamos conseguir resistir ao inimigo. Não é tendo uma atitude passiva contra o mal, mas é uma atitude ativa. Como aquele exército. Eu sempre volto a esse exemplo mesmo. Como aquele exército, agora é hora de agir. É hora de atacar. É hora de fazer alguma coisa. Não é você sair procurando possesso aí no meio da rua também para sair expulsando, não, viu? Se prepara primeiro. Tudo tem uma preparação, meus irmãos. Tá? Se você lembra daquela história, o irmãozinho foi tentar sair expulsando demônio, levou um ataque que não perdeu o caminho de casa, né? Mas, então, assim como o exército, se prepare. Conheça seu inimigo. E não tenha uma atitude passiva quando você está na sua luta. Mas seja ativo. Confiando no Senhor primeiro. A sua fé é essencial nesse momento. Mas saiba que você tem que resistir ao inimigo. E mais importante, assim como em Mateus 4, você sabe como que Jesus resistiu ao inimigo? Alguém sabe? Mãozinha para cima? Não? Usando a palavra. Em Mateus 4, ele usa uma frase que tem que estar na nossa mão o tempo inteiro. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas não é só a frase, meus irmãos, é saber também o que você tem, como que você pode usar. Resistir ao inimigo, meus irmãos, é quando nós pegamos o livro, abrimos o livro, nós lemos o livro, meditamos nesse livro, e nós pegamos porções daquele livro para as nossas vidas. Não adianta nada você ser um soldado com o melhor fuzil na mão, mas sem bala. Você vai ser ineficaz. Então, meus irmãos, nós temos que ter bala na nossa guerra.
E isso é através de conhecendo a palavra. Jesus falava, está escrito, mas não ficava só aí. Ele complementava com a palavra do Senhor. Então, meu irmão, abra esse livro, leia o livro, internalize a palavra do Senhor na sua vida. Que isso vai te dar munição para que você possa então resistir ao inimigo, assim como Jesus resistiu. Assim como ele fez, meus irmãos, nós temos que tomar sempre, eu sempre tenho isso no meu coração, meus irmãos. Qual é o exemplo que Jesus Cristo me deu a respeito desse tema? Ok, resistiu o inimigo? Sim. Ele passou pelo deserto dele? Sim, passou. O Espírito Santo do Senhor levou ele ao deserto. No entanto, enquanto no deserto, enquanto passando por tudo aquilo que ele estava passando, ele também estava se armando, porque ele sabia que um ataque estava iminente. Então, meus irmãos, se baseie na palavra, assim como Jesus Cristo. Use o está escrito. Use o está escrito. Resista aos ataques do inimigo, usando essa frase, está escrito. Mas saiba o que falar depois. Então, internalize esse livro na sua vida, tá? Porque é isso que vai ser a munição para que você possa ser um soldado eficaz. Para que você possa lutar o bom combate. Jesus venceu as tentações dele no deserto. E isso nos dá o exemplo que, às vezes, no deserto nós vamos conseguir essa força. E como isso encaixa certinho nesse tema que nós estamos tendo agora na nossa igreja, sobre o deserto. Meus irmãos, o deserto, às vezes, nos prepara para nós sermos melhores soldados, para nós sermos um exército mais eficaz. Porque é ali que nós vamos receber mais do Senhor, nós vamos ser totalmente entregues ao Senhor. Porque no deserto não tem nada o que fazer, a não ser confiar nele, estar na presença dele, amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor também nos garante, no versículo 15, no capítulo 4 de Hebreus, ele diz assim, ó, nosso sumo sacerdote, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximem-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A última parte do versículo 9 ainda nos diz que, aqui em 1 Pedro nos diz que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Quer resistir ao inimigo? Então não confie só nas suas forças. Entenda, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nunca não estamos sozinhos. Essa verdade, meus irmãos, nos leva a mais uma ação além de resistir, mas também orar. Orar pela sua igreja, orar pelos seus irmãos, orar pelos seus líderes até. Quando aqui no versículo 9 ainda diz que, meus irmãos, lembre-se que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso quer dizer, meu irmão, que o que está acontecendo, que pode ser que esteja acontecendo com você neste momento, esse ataque que você pode estar passando por ele nesse momento, alguém também pode estar passando por ele, não é só com você. Pode ser também algo que você possa ajudar alguém. Então, ore pela igreja, ore pelos seus irmãos, ore. Não só resista ao inimigo, mas também ore. Em nome de Jesus, ore. Amém? E por último, como podemos viver em constante atenção? E esse último ponto se resume a aguardar. Aguardar a promessa de restauração. Há um inimigo, é verdade, há um inimigo. Há uma maneira específica para lidarmos com ele, sim, também é verdade. Mas acabou? Não acabou. Pedro encerra a sua fala com um incentivo àqueles irmãos, nos versículos 10 e 11, que diz, Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. E que promessa linda, uma palavra de encorajamento dada a nós que estamos nessa guerra diariamente. Desculpa. Esse esforço e luta diária que temos, ele é completado pela graça. Somos salvos através da graça. Somos chamados para algo glorioso através dessa graça. Ele nos chamou para participar da sua glória e de sua vitória no final. Amém. Esse é apenas mais um motivo, meus irmãos, que nós temos
Pode pegar água para mim, por favor. Garganta secou. Esse, meus irmãos, é só mais um motivo que nós temos para nós compartilharmos desse evangelho. Não só ele nos equipa para nós conhecermos aquele que é o nosso inimigo, ele nos ajuda a resistir esse inimigo, mas ele também nos chama para compartilhar de uma vitória. Ele nos chama então para compartilhar dessa graça, da presença que ele tem, assim como ele disse em Apocalipse que nós lemos, dessa vitória que já é garantida na presença dele, meus irmãos. Então Deus, em sua graça, ele promete nos restaurar, consertando o que foi quebrado em nossas vidas e nos tornando completos novamente. Amém. Thank you. Então, ele é que nos promete. Romanos, no capítulo 8, no versículo 30, ele diz: e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então, com essa promessa de restauração em nossa vida, irmão, nós podemos saber que, primeiro, a nossa certeza é que Deus nos fortalece, nos firma e nos estabelece, assim como Jesus fez com o apóstolo Pedro. Em nossa fé, nós cremos que essa obra de Deus em nós é um processo contínuo, especialmente em meio às dificuldades, e em nossa adoração, exaltemos o nome do Senhor por sabermos que, além de estar conosco, haverá um dia em que estaremos com Ele e todas as lutas desse mundo passarão. Meus irmãos, nós temos que, assim como eu tenho dito, estar atentos. Nós temos que, acorda tu que dorme, porque o tempo passa, a nossa vida passa, tudo passa. Nós esquecemos às vezes da nossa missão principal aqui na terra. Não só vigiar, não só estar atento, mas compartilharmos as boas novas de um Deus que nos chama para a graça dele. Meus irmãos, a nossa batalha espiritual é diária. E não adianta nós pensarmos que nós vamos lá fora compartilhar esse evangelho, falar do Senhor Jesus Cristo e, nossa, não vai ter retaliação nenhuma na minha vida, porque Jesus está comigo e Ele está com você. Quero que você entenda isso, leve isso para casa, Jesus está com você. Não importa o tamanho da sua batalha, não importa o tamanho do inimigo que pode parecer que esteja na sua frente, Ele é maior, Ele já tem essa vitória. Mas nós temos que estar atentos ao ataque do inimigo. Meus irmãos, quando nós somos cristãos atentos ao mundo espiritual, nós podemos sim diminuir a eficácia dos ataques do inimigo em nossas vidas. O nosso testemunho, o que fazemos, o que falamos, o que somos lá fora, às vezes vai pregar muito mais alto do que você subir aqui em cima e começar a pregar para qualquer tanto de pessoa. O seu testemunho, como você anda, como você guerreia a sua guerra todos os dias, vai falar muito mais alto. Então, meus irmãos, sejamos atentos à artimanha do inimigo, o que ele quer tentar fazer sobre nossas vidas, porque são nos detalhes que ele nos pega. São nos detalhes, nas pequenas coisas. As pequenas coisas. Se eu não me engano, em Provérbios, não me lembro muito bem agora, em Provérbios, o escritor diz para que eles retirem as raposinhas do meio da plantação, porque são as pequenas coisas que estavam destruindo tudo. Então, meus irmãos, vamos ficar ligados a cada dia e vivermos em constante atenção, identificando e resistindo ao nosso adversário. Nós podemos permanecer fortes na fé e lutar efetivamente contra as forças do mal que nos atacam. Lembrem-se a cada dia, se a igreja na terra é uma igreja militante, uma igreja ativa, no céu ela vai ser uma igreja triunfante. Lá a sua espada, aquilo que você usa para você lutar hoje, vai ser então trocado pela vitória que o Senhor tem para nós, que já é garantida, que os brados de guerra vão se transformar então em cânticos triunfais, cânticos de louvor, e a cruz substituída pela coroa. A luta vai terminar, a batalha já está ganha, e os santos irão reinar. Nós, eu, você, iremos reinar com Jesus Cristo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, estarmos atentos
atentos 24 horas, meus irmãos. Só para fechar essa noite, eu quero deixar algumas perguntas com você. Algumas perguntas, para que você possa levar para casa, que você possa levar no seu coração, para que você possa cada dia meditar e crescer. Primeiro, quais são as maneiras pelas quais você tem identificado as sutis estratégias do adversário em sua vida contínua, sua vida cotidiana, todos os dias? É você olhar no espelho todo santo dia, falar: acorda, acorda, olha ao seu redor, veja o que está acontecendo. Segundo, como você pode aplicar a vigilância espiritual em suas ações diárias? Vigilância espiritual em sua ação diária, meus irmãos, é saber onde você está indo, onde a sua profissão às vezes te leva, onde a sua língua às vezes te leva. A língua, essa é sagaz. Então você tem que ficar atento. Terceiro, de que forma você pode fortalecer os relacionamentos dentro da igreja para que uns ajudem os outros e permanecerem firmes e vigilantes na fé. Glória a Deus que eu não estou falando hoje com pessoas que não entenderam a importância, o quão importante é você estar em comunhão. Glória a Deus, porque a comunhão é que vai nos fortalecer um com o outro. O que fazia o exército Esparta tão forte não era números, não era milhões contra um, não. Era que o que estava do meu lado esquerdo sempre cuidava do meu lado esquerdo. O que estava do meu lado direito cuidava do meu lado direito também. Então a importância da comunhão em suportarmos uns ao outros é extremamente importante. Então como, meus irmãos? Agora, sei que você já está sempre na igreja, mas como que você está trabalhando ativamente para você fortalecer as suas conexões dentro dessa igreja, dentro da MP Church, para que você possa não só ser guardado, mas guardar outros também. Porque a nossa missão, como um exército, não é só guardar a você mesmo, é guardar aquele soldado que está do seu lado também. Então, o vigiar, o estar atento, não é um chamado só para você, só para a sua vida. Não é um chamado só para dentro da sua casa, mas é um chamado para você olhar o seu irmão também. Não é começar também a cuidar da vida dos outros. Não entenda mal. Mas é você, em amor, cuidar daquela pessoa que está do seu lado também. Então, como que você está ativamente fortalecendo esses relacionamentos? E por último, como você pode se apropriar da promessa de restauração em Cristo para lidar com esses desafios que enfrentam hoje? Como que você consegue entender essa graça maravilhosa, esse amor sem barreiras, para que você possa chamar outras pessoas para esse mesmo amor? Meus irmãos, a nossa batalha é diária, a nossa guerra, todos os dias que você acorda, ela começa. Mas depende de você estar atento ou não, para o que o inimigo vai tentar fazer sobre suas vidas. Eu não quero que você saia daqui, misericórdia, em nome de Jesus, agora pensando, tudo na minha vida é um ataque do inimigo. Não é esse o motivo que eu vim falar com vocês essa noite. Mas o motivo foi para acordarmos como igreja, acordarmos como cristãos, para que nós venhamos a cada dia ser atentos ao ataque do inimigo e sabermos que há uma guerra espiritual acontecendo todos os dias, para que nós possamos ser com Jesus Cristo, não pelas nossas próprias forças, mas com Jesus Cristo, vencedores nessa batalha. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia. Então, meus irmãos, não fique doido a partir de hoje pensando que tudo é alguma coisa espiritual que está acontecendo, é um ataque do inimigo, mas seja sábio em reconhecer os ataques do inimigo sobre sua vida. Resista ao inimigo, resista às tentações, resista às coisas que às vezes as artimanhas dele vai tentar fazer sobre sua vida, mas acima de tudo, creia que o Senhor, Apocalipse 20, ele já venceu, a vitória já é nossa. Nós temos só que andar com ele, nós temos só que confiar nele, caminhar com ele, que a vitória já é garantida. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Deus, pela tua graça neste lugar, Pai. Pai, pela tua palavra, Deus, que a cada dia
o Senhor venha nos ajudar, Pai, a ser mais atentos em Tua presença. Pai, sermos atentos, Pai, ao ataque do inimigo, Pai, que é constante em nossas vidas, Pai. Pai, ninguém é imune. Ninguém é tão bom, Pai, que o inimigo não vai tentar, Senhor, muito pelo contrário. Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, Pai, para que nós possamos reconhecer o inimigo, possamos resistir ao inimigo, Pai, e confiar em Ti, confiar na Tua graça, no Teu amor, que a vitória já é garantida, em o nome santo de Jesus Cristo. Pai, nós Te exaltamos por essa noite em Tua presença, Pai, pela Tua palavra mais uma vez, Deus, obrigado, no nome de Jesus. Nós Te exaltamos, Pai, Te glorificamos. Pai, Teu é o reino, Teu é a glória, Pai, para sempre. Amém, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Vá com Deus, nos vemos no domingo. Para aqueles que vão participar amanhã também no seminário, nos vemos amanhã cedo, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe.